Passemos então à segunda questão da nossa prova simulada. Diz aqui o enunciado: determinar o volume do anel gerado pela rotação do círculo x² mais y menos b² igual a ao² em torno do eixo x na condição em que b é maior do que a. Muito bem, então vamos olhar aqui primeiro a equação geral de uma circunferência. Então, a equação geral de uma circunferência é x menos x0² mais y menos y0² igual a r². Comparando com esta equação deste círculo, x² mais y menos b² igual a a², chegamos à conclusão que as coordenadas do centro deste círculo são x igual a 0 e y igual a b, e que o raio deste círculo é igual a a. Muito bem, vamos então desenhar aqui este círculo. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, aqui está o ponto de coordenadas 0b, e aqui está a minha circunferência. Algo assim. Quando este círculo girar, vai se formar um anel, também conhecido como toroide. Muito bem, então vamos observar aqui que este círculo possui duas superfícies externas. Esta que eu marquei com a seta e esta outra, vamos chamar esta de fora de y1 e esta de dentro de y2. E y1, retirando aqui desta equação o valor de y, eu vou ver que y1 é igual a b mais a raiz quadrada de a² menos x². E que y2 é igual a b menos a raiz quadrada de a² menos x². Muito bem. Então, quando este círculo girar, o que eu falei, vai se formar um anel, mas observe que como é que eu vou calcular o volume deste anel? Quando girar a superfície y1, que é a que se encontra acima desta linha que eu estou aqui riscando, vai se formar uma superfície mais ou menos com este formato externo. Eu estou olhando aqui de lado a superfície para não ter que desenhá-la em 3 dimensões. Vai se formar uma superfície assim. E quando girar a superfície y2, eu vou marcar aqui numa outra cor, vai se formar a superfície oposta. Ou seja, vai se formar este volume aqui de dentro. Então, observe que eu vou ter que subtrair o volume gerado por y1 do volume gerado por y1, que é um volume maior. Eu vou ter que subtrair o volume gerado pela rotação de y2. E quando eu subtraio V1 menos V2, eu obtenho o volume que eu desejo. E vamos agora relembrar que o volume de uma linha, uma curva que gira em torno do eixo y é medido pela integral de π y2 vezes dx. Lembrando que, fazendo aqui agora, novamente, o desenho daquele círculo, eu tenho a superfície y1 assim. Então,
quando esta superfície gira, cada pedaço desta superfície aqui vai girar de acordo com o raio Y e formar um disco de largura dx. Ora, esse disco nada mais é do que um prisma de base circular, de altura dx, portanto, a área da circunferência da base é πy2. E como a altura é dx, o meu dv é a área da base vezes a altura, que me dá o meu dv. Então, isso aqui é o meu dv. Muito bem. Então, quem será y1? Meu v1. Meu v1 será a integral de menos a até a, porque x aqui varia de menos a até a, de π vezes, abre colchetes, b mais a raiz quadrada de A2 menos x2, tudo isso elevado ao quadrado, vezes dx. E V2 será a integral de menos a até a de π vezes b menos a raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Então vamos desenvolver V1 e V2 separadamente. V1, integral de menos a até a de π vezes, vamos abrir um parênteses, quadrado do primeiro, b ao quadrado, mais o quadrado do segundo, A2 menos x2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Tudo isso multiplicado por dx. Meu V2 é a integral de menos a até a de π vezes quadrado do primeiro, B2, mais o quadrado do segundo, A2 menos x2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Tudo isso multiplicado por dx. Muito bem, então observe que disse aqui em cima que o volume total do anel será a subtração de V1 menos V2. Então é como se eu agrupasse tudo isto na forma de subtração dentro de um mesmo sinal de integração. Observe que o B2 com o B2 vai cancelar, porque tem o mesmo sinal. A2 com A2 vai cancelar, tem o mesmo sinal. Menos x2 com menos x2 vai cancelar, tem o mesmo sinal. E por último, o meu volume V, que é a subtração de um com o outro, é o resultado da subtração destes dois termos. Portanto, V é a integral de menos a até a de π vezes 4b, porque 2b menos 2b vai dar 4b, raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Muito bem, vamos continuar. Então eu tenho 4πb, então V é igual a 4πb vezes a integral de menos a até a da raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Aqui já sabemos, é uma substituição trigonométrica, x igual a seno de t. Então, isso vai se transformar em 4πb integral, vamos deixar para daqui a pouco colocar os limites em t, da raiz quadrada de a ao quadrado, menos x ao quadrado seno ao quadrado de t. Se x é a seno t, dx é a cosseno de t dt.
Muito bem, então aqui fora A cosseno de t dt. Então aqui 4πb integral. Quando x é menos a igual a seno de t igual a menos 1. Logo, t é menos π sobre 2. Quando x é igual a igual a seno de t igual a 1, logo t igual a mais π sobre 2. Então aqui eu tenho menos π sobre 2, a π sobre 2. Aqui dentro, raiz quadrada de A2 vezes 1 menos o seno ao quadrado de t, e fora A cosseno de t dt. Então, esse A ao quadrado pode sair da integral, esse 1 menos o seno ao quadrado vira o cosseno ao quadrado de t. Então, a raiz quadrada de A2 cosseno ao quadrado de t é igual a cosseno de t. Então, isto é 4πb integral de A2. Não este A2, aqui saiu apenas A, mas juntando com este A daqui, me dá A ao quadrado, cosseno ao quadrado de t dt. Por que, professor? Porque, observe, daqui desta raiz quadrada saiu A cosseno de t. Quando eu junto os dois, vira A2 cosseno ao quadrado de t dt. Portanto, 4π A2b vezes a integral do cosseno ao quadrado de t, que é 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt, que é 4π A2b, não esquecendo que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, de menos π sobre 2 a π sobre 2. A integral de dt sobre 2 é t sobre 2. A integral do cosseno de 2t sobre 2 é o seno de 2t sobre 4. Tudo isso avaliado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ora, 2 vezes π sobre 2 dá π. Seno de π, 0. Menos π sobre 2 vezes 2, menos π. Seno de menos π também é igual a 0. Continuando na linha de baixo, isso me dá 4π ao quadrado b vezes π sobre 2 menos π sobre 2, não esquecendo que tem este 2 aqui embaixo, portanto, eu preciso dividir por 2. Então, isso é 2π ao quadrado, a ao quadrado, b unidades de volume. Então, aí está resolvida a segunda questão da nossa prova simulada. Que vem a terceira.